Fala pessoal, tudo bom? Lucas por aí, mais um vídeo. E dessa vez eu quero trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Não vai ser na rua, não vai ser com vento nem nada. Hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre o custo de vida em Portugal. Isso mesmo, em Portugal. Aí você me pergunta, mas Lucas, você não falou que está morando na Alemanha? Por que você vai fazer um vídeo sobre Portugal? Muita gente pergunta sobre custo de vida e enquanto eu não estou tempo suficiente aqui na Alemanha, aqui em Berlim, eu quero trazer um pouco da minha experiência passada, né? Então, para quem não sabe, eu morei 2 anos e pouco em Portugal e nessa trajetória eu passei por Lisboa e por Porto, que são as duas principais cidades. Então, acho que seria muito legal, tipo, trazer um pouquinho dessa experiência, falar um pouco dos valores, dos preços, falar quanto custa a comida no mercado, quanto custa para comer fora, quanto custa aluguel, quanto custa a conta de água, luz, eletricidade e tudo com valores reais. Então eu vou pegar a minha experiência mesmo, vou mostrar as minhas contas de luz, conta de energia e trazer para vocês realmente terem uma ideia de quanto custa mesmo, qual é o custo de vida de Portugal, tanto Lisboa quanto Porto. Então, se você está pensando em se mudar para Portugal, se você já teve essa ideia com muitas pessoas, fica ligado que eu vou trazer um rundown aí de tudo, hein? Bom, vou estar falando agora de um assunto bem polêmico que é aluguéis. Tem muita briga em Portugal, acho que em todo lugar na Europa hoje, que é uma capital crescente, tá tendo bastante falta de aluguel e por isso os preços estão se elevando muito. Aqui em Berlim também é um super problema isso, eu posso estar falando mais sobre isso em outro vídeo. Mas basicamente vamos começar pelo mais barato, que é um quarto. Então, para quem não sabe, eu morei alguns meses em quarto quando eu cheguei em Portugal, em Lisboa. Então, por causa disso, eu consigo mostrar bem quanto custa e quais os perrengues que você passa. O quarto normalmente não é nada muito grande, é uma cama de solteiro, ou no máximo de casal, uma mesa de computador e um mini guarda-roupa. Então, o preço básico para um bom quarto, lógico, uma boa localização, você vai estar pagando na média de 400 euros, 450 euros por mês, para você ter um quarto decente, numa localização decente. Lógico que tem quartos que são minúsculos, a casa é velha, as coisas não funcionam direito e aí você vai estar pagando 200 euros por mês num quarto. Ou você tem aquele amigo que te indicou num quarto antigo e ele paga um super valor, super bom, e isso é muita sorte. Então eu não vou estar focando muito nisso aqui. Mas basicamente, quando você vai procurar hoje, se você abrir um site, normalmente grupo de Facebook, essas coisas que você acha mais quarto, vai estar na média dos 400, 450 por quarto por mês. Mas se você não é uma pessoa de quarto, se você quer morar sozinho, que é o que eu mais desejava quando estava morando em quarto, quando eu cheguei, eu tenho uma má notícia para você, que os aluguéis estão insanamente caros. Tá muito, muito caro. Em Lisboa, ou você pega Aqui em Portugal a gente usa o sistema de T0 até T1000, né? Que T0 é como se fosse a quantidade de quartos. Então, por exemplo, T0 é como se fosse um estúdio nosso. Então, T1 é um apartamento com um quarto, T2 é um apartamento com 2 quartos e assim por diante. Em Lisboa, para você morar no centro, num T0, que é um lugar que eu morei numa época, eu morei num T0 bem no centro de Lisboa. Naquela época eu pagava 650 euros. Era bem definido, cozinha, quarto ali, só que era bem pequeno por ser um T0, mas estava beirando na média de 650 euros e era o mais barato que eu tinha achado na época. Então, para vocês terem ideia de quão concorrido tá. Um T1 em Lisboa, no centro, vai estar na média de 800 a 900 euros, o que é bem caro. E aí, se você quiser um T2, as pessoas pagam na média de 1.100, 1.300 euros, o que é muito caro para o padrão, realmente muito caro. O melhor jeito, como eu já falei, é ter aquela pessoa que indica. Então ter aquele amigo que está saindo de um aluguel e você vai lá e tenta pelo mesmo preço, porque normalmente os pessoais mais antigos pagam menos, né? Então esse é o melhor jeito de conseguir. Ou você também pode sair um pouquinho do centro, né? Que já ajuda bastante, cai aí na casa de uns 200 euros no seu aluguel mensal, o que já ajuda bastante. Então, por exemplo, um T2 que no centro de Lisboa você pagaria 1.100, 1.300, um pouco mais distante você já pode pagar aí na média de 800 euros no T2, o que já é muito melhor. Isso são os preços de Lisboa, lógico. Se a gente vir mais para o Porto, que é mais para o norte, é muito mais barato. Não muito mais barato, mas já ajuda bastante.
Então, por exemplo, um T1 no Porto, a média é de 600 euros. 600, 650, beirando ali os 700. Então fica nessa faixa que já é muito mais barato que em Lisboa. E se você ainda for mais distante do Porto, né? Porque Porto é bem pequeno, se você ainda quiser ir para cidades que beiram, aí você vai estar pagando na média de 500 euros um T1 ou 600 euros um T2, o que já compensa muito, muito mais. E eu acho que esse foi um dos motivos também que eu mudei para o Porto depois de ter morado em Lisboa. As contas da casa. Então, quanto custa uma energia, uma água, um gás, porque lá a maioria dos apartamentos são gás canalizados, então você paga direto. Eu vou estar passando aí um pouquinho do que eu gastava com a Débora nos últimos meses de Portugal. Bom, então no apartamento que eu estava, a energia e o gás eram conjuntos e os dois saíam na média aí de uns 60 euros, 70 euros por mês. Então, duas pessoas adultas usando o dia inteiro, ainda mais porque nós dois estavam de home office, então os dois trabalhando no computador o dia inteiro, TV ligada, monitor, notebook. Então era um consumo, acho que bem mais alto que o normal, e a gente estava pagando ali na casa de 60, 70 euros. Eu acredito que se fosse numa época normal, com os dois fora, esse valor de energia e gás já cairia para uma média de 40 ou 50 euros por mês, o que já ajuda bastante também, mas pandemia é complicado. Também a questão da água, eu não achava muito cara a água. Por mês, a água vinha na média de 20 a 25 euros. Tomando banho, lavando louça, usando a máquina de lavar louça, usando máquina de lavar. E para acabar, o telefone, né? O que a gente usa todo dia aí para usar 3G, 4G, ligação. Eu tinha um plano da Vodafone lá em Portugal. E a Vodafone tem vários planos, mas eu segui no mais básico deles, até porque eu estava passando muito tempo em casa. Eu pagava 5 euros por semana. Então no mês aí dava 20 euros de Vodafone. E aí eu tinha 5 gigas para usar com o que eu quiser, ligação gratuita. E também tinha acesso ilimitado a Instagram, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Bom, falando um pouquinho sobre mercado agora, eu vou pegar minhas referências todas do Continente, que eu acho que é a maior rede de mercados de Portugal. Eles fazem entrega em casa, você pode comprar online também, então vou estar pegando direto do site deles e vou estar colocando a foto em algum lugar que couber, porque eu não tenho noção do espaço. Então, para começar, eu acho que um frango básico. Então, um peito de frango, né, para você só cortar ali e já fazer direto, tá saindo 4,49 o quilo. O que pra gente, tipo, aqui em Portugal é barato, é uma coisa barata de se comprar. Você compra o frango ali, você faz pra semana toda, você congela. Aí também tem um pacote de carne moída para você fazer, só jogar na panela ali com uma cebola, com alguma coisa para você fazer. Tá saindo R$ 2,99, que é um bom preço também. Uma salada lavada já, você não precisa fazer nada. R$ 1,19, só joga no prato e come, bem simples. E também, só para finalizar o básico, tem um arrozinho aí de 99 centavos. Então, é basicamente isso. Mas eu vou estar deixando o nome aqui do site. E vocês podem entrar, podem verificar, procura lá, é tudo em português mesmo, então é super fácil de encontrar qualquer coisa que vocês queiram. E já dá para ter uma super noção de quanto custa as coisas, já dá para você fazer uma lista de mercado, saber, putz, uma semana eu gasto isso, eu como tantos quilos de não sei o que. Então já dá para ter uma noção e construir aí os valores que você gastaria, já ajuda bastante. Basicamente, para a gente comer fora, eu vou começar, por exemplo, se a gente vai num restaurante de esquina, se a gente vai num restaurante qualquer para comer uma comida do dia a dia, que seria aqui basicamente um arroz com salmão, um arroz com uma sardinha grelhada, alguma coisa nesse estilo, alguma coisa mais básica. Esses pratos mais básicos, tipo num restaurante qualquer, eu vou falar um pouco em Lisboa e no Porto. Então, Lisboa sempre vai ser um pouquinho mais caro. Então, um prato de salmão que eu consigo lembrar que eu comia bastante sai na média de uns 11 euros em Lisboa, ok? Então, um prato bem servido. E o mesmo no Porto vai sair por média de uns 8, 9 euros. Então, é sempre uns 2 euros de diferença. Isso a gente pode levar em consideração em qualquer prato básico. Então, umas sardinhas grelhadas, um salmão, que são coisas típicas, é sempre nessa média de preço mesmo. Voltado um pouco mais para o Porto, a gente tem as francesinhas, que eu vou estar colocando algumas fotos aí que eu comi várias em vários lugares.
É um prato típico muito gostoso do Porto. E a francesinha eu acho que é meio que tabelada no Porto inteiro, né? Então ela sai numa média de 9 a 11 euros. E é um prato bem servido, bem grande mesmo. Normalmente vem batata frita junto também, então é muito gostoso. E sai nessa média. Então também junta aí, mesmo sendo uma comida especial, tá na mesma faixa de comidas normais e é o que normalmente as pessoas comem no final de semana. Então, por exemplo, você sai no dia a dia para almoçar, por exemplo, você está trabalhando, você come um prato normal mesmo, esses pratos de 7 a 9 euros normalmente. E aí, quando no final de semana você come alguma coisa mais cara, por exemplo, uma francesinha de 10 euros, ou um hambúrguer que também é na faixa de 8 a 12 euros. Então nada foge muito dessa média, né? É sempre nessa média aí, do mais baratinho que você vai achar uns 7 euros um prato feito, até uns 12, 13 euros para alguma coisa um pouco mais gourmet. Lógico, isso falando de restaurantes normais, né? Se a gente for para a ala de restaurantes mais caros, uma comida mais sofisticada, um prato mais bem apresentado, em Portugal a gente vai estar pagando isso na média de uns 18 euros, 22, 25 euros por prato, tá? Então, se você vai num restaurante mais fancy, tem uma vista mais legal, então vai ser na média de uns 25 euros por aí. Essa é a média normal de qualquer restaurante. E a questão das bebidas, se você for sair para tomar, normalmente você pode pedir um refrigerante ou você pode pedir uma cerveja e sempre estão na média de 1 euro, 1,50 €, então uma bebida acompanhando um prato normal. E você também pode pedir vinho que tem bastante. Então normalmente a taça sai de 2 euros até 5 euros num restaurante mais tranquilo. E você também pode pedir a garrafa na média de 8, 9 euros uma garrafa, indo até o infinito, como a gente sabe. Vinho tem muita variedade, mas o bom é isso, você pode ir num restaurante qualquer e pedir uma garrafa de vinho ali por 8, 10 euros, tranquilamente, que vai ser um vinho bom também. Bom, sobre festa, eu posso estar colocando algumas fotos de algumas baladas que eu fui, eu não sei como vocês chamam na cidade de vocês, em São Paulo a gente chama balada. Na média, pelo que eu vi, para você entrar numa festa, essas que são um pouco mais gourmet, festa num lugar mais ajeitado, uma coisa mais legal, mais organizada, é na média de 10 a 15 euros para você poder entrar, sem contar as bebidas. Então, essas festas você tem que pagar a entrada, normalmente as bebidas são bem caras lá dentro, você vai estar pagando 4, 5 euros numa cerveja, e como eu disse, você pode pagar 1 euro fora, até 10 euros num copo com gin. Então é realmente bem caro, mas para quem gosta de esbanjar, tá aí, né? Pode fazer o que quiser. Mas essa é a média. E também as festas menores, então, por exemplo, vários bares em Lisboa e no Porto tocam música dentro, e lá você entra muito mais tranquilamente, você não precisa pagar a entrada, e você vai estar pagando aí em média de 2 a 3 euros por cerveja, e é muito mais tranquilo, você se diverte muito mais e com muito menos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse resumão aí de um custo de vida, como é morar em Portugal, tanto em Lisboa quanto no Porto. Se vocês acharam que faltou qualquer coisa, deixa nos comentários, eu vou responder o mais rápido possível. E espero que eu consiga ter ajudado vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e até já.